Oi, mães e pais desesperados que não dormem mais com a chegada do recém-nascido. Se você já leu esse título, é por isso que você tá aqui, não é mesmo? Hoje eu vim falar sobre as 4 curiosidades do sono do recém-nascido. Que se já não tem muita coisa pra gente se adaptar com a chegada de um bebê, o sono é mais uma coisa que deixa a gente enlouquecida e a gente não entende o que tá acontecendo e fazendo de errado, né? É isso que eu vim falar pra vocês hoje. Bom, não importa se vocês são pais de primeira viagem ou se é seu segundo filho ou terceiro filho, e eu já vi casos de 4º filhos e 5º, que às vezes o sono é diferente dos outros filhos, ou é um susto para essa família. A verdade é que cada organismo funciona de uma forma, cada bebê de um jeito, cada bebê tem um processo de nascimento que é vivido, cada bebê também tem um ritmo dele, cada bebê de um jeito, gente. E isso não importa se você tem muita experiência. Olha só pra mim, não é mesmo? Eu era educadora há tantos anos, quando o Enzo nasceu, eu tive que enfrentar esse desafio de reorganizar o sono do meu filho com 1 ano e 2 meses. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que poucas pessoas ensinam vocês de como é o sono do recém-nascido, o que verdadeiramente esperar. Existem por aí alguns blogs ou alguns cursos ou alguns textos que prometem pro sono do recém-nascido coisas impossíveis, metas inalcançáveis. Porque até mesmo fisiologicamente esse bebê ele é muito novo, ele precisa de muito carinho, muito colo, muito acalento. Ele precisa entender o que está acontecendo aqui no mundo, ele acabou de chegar. Agora as pessoas têm mania de simplesmente achar que tudo pode acontecer no primeiro mês de vida e isso não é verdade. Então eu vou começar mostrando para vocês esses 4 pontos super interessantes sobre o sono do recém-nascido, que talvez vá trazer um pouco mais de alívio para a vida de vocês e um pouco mais também de organização e de previsibilidade, porque é isso que vocês sentem falta, não é mesmo? O primeiro ponto que eu tenho para dizer é quanto tempo um recém-nascido dorme, tá? Eles dormem em média de 16 a 18 horas no total por dia. Agora entendam, gente, quando eu falo de 16 a 18 horas, não significa que é direto, que você vai colocar seu bebê para dormir, sei lá, às 8, ele vai até às 8 e você tem que exigir isso dele. Não! O sono desse bebê recém-nascido ainda é cheio de interrupções. Ele precisa mamar, ele precisa se alimentar, ele precisa ter as fraldas trocadas, ele também precisa tomar banho, ele precisa ser exposto à luz natural, ele precisa tudo aquilo que a gente precisa durante o dia. A única coisa é que ele passa muito mais que metade do tempo do dia total dele dormindo. É mito de que o bebê ele precisa ficar acordado durante o dia para dormir melhor. Então isso também é muito comum. É muito comum eu receber pacientes que falam assim: Cacau, mas assim, você não tá entendendo, meu filho tem 2 meses, eu deixo ele das 8 da manhã até as 8 da noite acordado e ele ainda não dorme à noite. E ele vai continuar não dormindo, porque ele tá tão estressado às 8 da noite, porque ele precisa dormir tanto durante o dia e ele não tá cumprindo com essa soneca, que quando chega a noite o estresse é tão grande, o pico de nervoso, de cansaço é tão grande, que ele continua sem dormir. É importante vocês entenderem que eles são pequenos, que eles são bebês, que a maioria precisa mamar de 3 em 3 horas, às vezes de 2 em 2 horas. Eu sempre falo que de 1 em 1 hora pra gente ficar atento, porque às vezes esse bebê nem vai ganhar peso, porque são esses bebês que fazem os snacks, né, que são os snackers. Mas pelo menos de 3 em 3 e de 2 em 2, eles precisam. Essa coisa de que recém-nascido pode ficar horas e horas sem mamar, gente, vão trazer muitos malefícios pra sua vida e para a vida do bebê também, tá? Então, além desse respeito, desse tempo necessário de soneca, quando você já escuta que seu filho precisa dormir de 16 a 18 horas, você já entende que não é para ficar segurando ele acordado o dia inteiro, tá bom, gente? Tadinhos, imagina. Nem tem como a gente segurar um recém-nascido acordado por muito tempo, eles acabam dormindo, eles não têm esse controle. Eles precisam dormir para crescerem, aprenderem, terem as conexões neurais deles desde pequenininhos. E o segundo ponto importante:
Cacau, por que meu bebê ele sorri quando ele tá dormindo, né? O bebê recém-nascido, muitas mães perguntam isso. Existe uma fase do sono que é chamada sono REM, que é o Rapid Eye Movement, é a abreviação disso, é o R, o E e o M, Rapid Eye Movement. Ou, em português, movimento rápido dos olhos. Ele é muito importante para o desenvolvimento neurológico, não só do bebê, mas também das crianças mais para frente. E é nessa fase que ocorrem esses sonhos. Então, por isso que é muito provável que o bebezinho de vocês recém-nascido possa estar fazendo sons, chorinhos, que parece que eles acordaram, expressões faciais, movimentos com a boca, movimentos com a perninha, bracinhos. Sempre acontece durante essa fase do sono REM. E aí, gente, o que vocês precisam entender? Que é nessa fase do sono REM que também os pais tendem a tirar a criança do berço por qualquer barulho, achando que ele acordou e fazendo então aí ele oficialmente despertar. Então, por conta desses barulhinhos do sono REM, a mãe corre lá no berço, tira o bebê da cama e aí o que acontece? Ele não tinha acordado, mas como ela tirou, aí ele acorda. E aí a gente cria esse hábito de despertar a criança no meio do sono REM, que é tão importante para a vida deles. Terceira coisa que eu quero falar sobre o sono do recém-nascido. Cacau! Gente, eu passei por isso. Meu bebê dorme com os olhos abertos. Tem alguma coisa de errado com meu filho? A Nina dormia com os olhos abertos por um bom tempo, tá, gente? Não tem nada de errado. Tá tudo certo com o seu bebê. E aí isso acaba acontecendo porque o sono do bebê, assim como o nosso, ele passa por vários ciclos diferentes e um deles pode ser que os olhos não fiquem 100% fechados, eles fiquem entreabertos, mas não é nada para se preocupar. É claro, né, gente, que dependendo de como for, vale a pena a gente consultar um pediatra. Mas geralmente, quando a mãe reclama pra mim, meu filho dorme de olho aberto, é isso, é uma troca de ciclo de sono, uma fase do ciclo de sono que o bebê tá com os olhinhos entreabertos. E aí o quarto ponto que eu trouxe pra vocês em relação ao sono do recém-nascido é: por que meu bebê acorda chorando, Cacau? Porque é muito comum os recém-nascidos acordarem chorando. Primeiro, geralmente o choro do recém-nascido tá ligado muito mais com a fome do que com medo. O que acontece é que nem sempre o bebê ele acorda chorando. Algumas vezes ele pode estar só despertando, acordando. Aí ele fica olhando o ambiente, ele olha pra cima, olha pros lados, né? E aí ele até brincou um pouquinho ali antes de acordar, você não percebeu, e aí chegou uma hora que ele tem fome. E aí o que acontece? Ele chora porque ele quer ser alimentado. Então aí os pais acabam achando que eles acordam chorando, mas na verdade significa que o bebê ele não acordou naquele momento. Então o início de um relacionamento, gente, com esses recém-nascidos que tem tantas peculiaridades, nem adianta eu citar todas, porque eu acho que todo bebê é único e eles vêm de forma assim, vocês sabem, eu sou cristã, eu acredito muito em Deus e eu acho que Deus ele faz realmente aquilo que aquela família precisa viver, precisa vivenciar e precisa enfrentar. Então cada filho vai trazer com eles algum desafio. O que vai ditar se você vai ser, não vou dizer uma mãe e um pai de sucesso, porque eu acho que uma mãe e um pai que dão atenção para os seus filhos e têm amor para dar, já são pais de sucesso. Mas para você levar tudo com mais leveza, o que vai ditar isso é a forma como você vai reagir. Então hoje vocês aprenderam esses 4 pontos sobre o sono do recém-nascido, que são pontos que afligem muitas mães que me procuram. Eu espero de verdade que a partir de hoje vocês entendam que esse comecinho de vida é um tempo de recomeços. O recomeço de uma nova mulher que está se conhecendo, um recomeço de um novo homem que também precisa começar a se reconhecer, e aí de um casal que precisa se apaixonar novamente e se entender em unidade, e aí dessa terceira pessoinha que chegou e que precisa ser bem recebida e que vocês precisam ressignificar como que a partir de agora vocês vão caminhar. Quando vocês perceberem, nada disso vai estar mais pesando, vocês nem vão se lembrar mais dos desafios que vocês tiveram
nesse comecinho de vida dos recém-nascidos. Então a minha maior dica para você que tem um recém-nascido em casa é muito colo, 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 leite, leite, leite e muita paciência e entender que tudo vai passar, tudo vai passar. E vocês vão ver como vai crescer esse amor não só de vocês pro bebê, como do bebê para vocês. Eu espero ter ajudado. Deixem aqui o seu recado aqui embaixo do que é mais difícil para você que tem um recém-nascido, ou de como está sendo essa experiência de se tornar mãe e ter um recém-nascido em casa. E se tiverem dúvidas também enviem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tem muito conteúdo chegando para vocês. E darem um joinha, porque é muito importante para mim. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima.